Olá, eu quero compartilhar com você uma palavra que está escrita no livro de Mateus, capítulo 15, verso 21 até o verso 28. Diz o texto que Jesus estava partindo para as cidades de Tiro e Sidom. E chegando ali, uma mulher cananeia saíra daquelas cercanias, clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Quem escreve esse texto aqui é Mateus. Mateus ele tinha como público-alvo os judeus. Por isso, ele faz questão de dizer que aquela mulher era cananeia. Era muito importante para o judeu ter esse destaque, essa diferenciação racial. Nós somos assim. A nossa mente está sempre categorizando, separando, somos assim, aquilo é isso, essa é desse formato, essa é dessa cor, essa é desse estereótipo. E muitas das vezes acabamos segregando, discriminando. E isso acontecia claramente com os judeus. Mateus tendo como público-alvo os judeus, então ele queria destacar que aquela mulher que se aproximava de Jesus naquele momento não era uma judia, pelo contrário, ela era uma gentia. É por isso que Marcos, ao relatar a mesma história, ele não fala que ela era uma mulher cananeia, ele fala que a mulher era Ciro-fenícia, que ela era daquela região da Galileia, ali na região daquelas cidades de Tiro e Sidom, naquelas partes ali. Mas Mateus precisava destacar que aquela mulher era uma gentia e não uma judia. Isso teria muita relevância logo mais para frente, que a gente vai ver aqui. Diz o texto que aquela mulher clamava. Clamar significa gritar em alta voz, pedir misericórdia, pedir por socorro. Não era só: ei Jesus, olá, ei Jesus, não. Ela estava insistentemente clamando, gritando, bradando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto no verso seguinte vai dizer que Jesus, não respondeu palavra alguma, ficou em silêncio. Isso aqui é intrigante. Jesus ficou em silêncio e a mulher insistindo: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Interessante que ela, sendo gentia, ela faz uma menção dessa expressão filho de Davi, que é uma expressão categoricamente judaica. Havia uma promessa para o povo de Israel que de Davi, da descendência do rei Davi, viria um Messias que estabeleceria um reino eterno a partir da linhagem de Davi. E aquela mulher reconheceu em Jesus que ele era o Messias prometido. Então ela insiste clamando: Jesus, filho de Davi, Jesus, o verdadeiro Messias, Jesus, filho de Davi. Veja que não é uma judia que proclama isso, mas é uma gentia. Mas diz a Bíblia que Jesus veio primeiro para os judeus. Era-se esperado que fossem os judeus que primeiro se reconhecessem em Jesus que ele era o Messias. Mas aqui nós temos o testemunho de uma mulher judia, dizendo, clamando: Jesus, filho de Davi. Ela começa a clamar e contar o problema: minha filha está miseravelmente endemoniada. Então ela não estava ali clamando por ela, mas estava clamando pela sua filha. Você deve saber que o mundo espiritual, ele não é uma fantasia. O mundo espiritual é uma realidade na vida das pessoas. É possível que pessoas estejam sendo possessas por espíritos malignos e o seu comportamento seja totalmente distinto daquilo que a pessoa é em seu estado natural. Na Bíblia nós vemos vários relatos de que pessoas que estão possessas, elas têm alterações no seu comportamento, alterações na sua consciência, elas se tornam violentas, irracionais, como no caso de Marcos 5, que relata o endemoniado da cidade de Gadara. Essas pessoas endemoniadas são possuídas de uma força sobrenatural, se tornam muito fortes, muito violentos, muito agressivos, e muitas das vezes
caminham para um lado da autodestruição, do suicídio, da automutilação, do sofrimento. E esta é uma realidade no mundo de hoje ainda. É uma realidade no tempo bíblico e é uma realidade no mundo de hoje. Aquela mulher reconhecendo que Jesus era um Messias, sabia que ele tinha o poder de destronar autoridades no mundo espiritual. Muita gente pode pensar que muitas alterações e possessões demoníacas são apenas aspectos psicológicos, tem que curar com terapia, remédios. O Novo Testamento é muito claro sobre a batalha espiritual que todos nós enfrentamos. Enfrentamos batalhas espirituais. E as guerras espirituais são travadas com armas espirituais, com clamor, com oração. Aquela mulher clamava e sabia que Jesus tinha a solução. Na Bíblia a gente não vê Jesus conversando com o demônio, entrevistando o demônio. A gente via que eles reconheciam quem Jesus era e ficavam apavorados. Jesus falava assim, sai dela, ou cala-te. Jesus só dava uma voz de comando. Não tinha muita conversa com o demônio. A gente não tem que ficar discutindo, conversando, batendo papo com o demônio. Refira-se ao nome de Jesus e repreenda com autoridade. E aquela mulher estava desesperada. Eu posso imaginar que aquela moça não dormia direito, não tinha paz, ouvia vozes, poderia se cortar. Quando ela estava quando o demônio estava sob controle da vida dela, ela poderia ser algo totalmente devastador. Imagino o sofrimento daquela mulher. O que muito me intriga é que os discípulos, vendo a mulher clamando daquele jeito, percebendo que ela não era judia e que Jesus também não fazia nada, eles simplesmente falavam assim, Jesus, manda essa mulher embora, despede ela, ela está aqui gritando, está perturbando. Jesus, faz alguma coisa com essa mulher. Essa mulher está incomodando. Uau! Os próprios discípulos de Jesus sendo indiferentes, não apresentando compaixão e sensibilidade com a dor daquela mulher. Ela sofria, ela clamava, ela gritava, ela chorava, mas eles não demonstraram nenhuma empatia com ela. Muitas das vezes nós estamos tão no automático, na igreja, no trabalho, em casa, tão envolvidos, tão tarefeiros, que nós esquecemos que nós lidamos com seres humanos com dores, traumas, sentimentos, emoções. Esquecemos de regular a linguagem, regular a forma com que nós comunicamos, a suavizar as palavras. Somos agressivos, somos indiferentes, somos discriminatórios. Rotulamos, eu não vou conversar com aqueles jovens porque quem liga para jovens? Eu já sou um adulto, já sou um diácono, um presbítero. Ou olha só os apóstolos, olha só os semideuses. Assim a gente vai rotulando, discriminando, categorizando, excluindo pessoas. Os nossos julgamentos, as nossas emoções são todas baseadas no sentimento de que pertencemos ou não a um grupo, segregamos ou não as pessoas. O comportamento daqueles discípulos foi muito evidente, esse tipo de atitude. E eles estavam incomodados. E Jesus então respondeu para aquela mulher: bom, você sabe quem eu sou. Você acabou de dizer Jesus, filho de Davi. Mas a promessa do Messias não foi para os gentios. Você é uma gentia. Você sabe muito bem que na linha, na ordem, na fila da prioridade, os judeus estão na frente. Eu não fui enviado, ele diz no versículo 24, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi para isso que eu fui enviado. Não. Jesus estava cercado de judeus. Jesus estava naquele momento dizendo: ei, judeus, eu sou o Messias que vocês tanto esperam. Eu sou a promessa, a realização, eu sou o cumprimento da promessa que vocês há tanto tempo ouvem. Vocês são a minha prioridade. Eu vim aqui para vocês. Vocês são meus compatriotas. E olha, este é o plano. O plano se concretizou aqui em mim. Quem vê a mim vê o Pai. Entendam essa mensagem. Entendam essa mensagem. E os outros judeus, os outros gentios, os demais, receberão essa mensagem no tempo certo. Há tempo para todas as coisas. Vocês aqui são a minha atenção. Vocês aqui são a minha prioridade. Uau!
Jesus estava reenfatizando a ordem da prioridade. Estava ali reiterando o que ele estava fazendo ali entre os judeus. Aquela mulher observou aquilo, analisou aquilo, e o versículo 25 diz: chegou ela, se aproximou de Jesus e o adorou. Uau! Então ela recebe um não de Jesus. Ela recebe: calma, não é a sua vez ainda. Ela recebe um silêncio de Jesus como resposta. E a atitude que ela tem é de adoração.